corações que estarão ouvindo nesta noite. Pai querido, que seja uma palavra, meu Pai amado, que venha do Senhor, meu Pai amado. Venha uma palavra de edificação, seja, meu Pai amado, de desperta, meu Pai querido. Que o povo precisa e necessita, meu Pai amado, de um fortalecimento espiritual. Pai, que seja da sua vontade. Abençoa a tua serva, meu Pai, livre de todo mal. Pai querido, abençoa a tua serva, meu Pai amado, ao sair da sua casa até o trabalho, meu Pai, livrando de todo mal, meu Pai amado. Venha estar manifestando, meu Pai amado, o seu poder, meu Pai amado, sobre a vida dela, meu Pai querido. Que ela venha ser usada nesta noite, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que todos possam concordar com isso. Amém. Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém. Eis-me aqui, Senhor. Irmãos, eu estou um pouquinho nervosa, tá? A igreja nem tá cheia, eu tô nervosa. Irmã, mesmo assim, a palavra do Senhor é diferente. Amém. Amém, irmãos. Quero que os irmãos abram a Bíblia lá em Neemias, capítulo 1, amém? Neemias, capítulo 1. Passa Crônicas, Esdras, aí vem Neemias. Neemias, capítulo 1. Amém, Senhor, glória a Deus. Quero dizer para a pastora que no dia que a senhora falou se eu podia pregar, nesse dia eu estava gravando, né, um vídeo sobre uma pregação. Eu estava estudando e estava gravando. O vídeo está gravado no meu celular. E eu não sabia que eu ia pregar. Não sabia. E eu estava lá no trabalho, né, gravando. Estava estudando uma palavra e gravando lá e tal. E eu vi a mensagem da pastora no grupo, da pastora Yara, né? Aí comecei a mandar mensagem para a pastora André, que eu fiquei preocupadinha, porque assim, meu Deus do céu. E aí a pastora foi e perguntou, né? E eu creio que foi tudo guiado por Deus, né? Foi tudo permissão de Deus. E, irmãos, essa palavra ela é bem conhecida. Estava lembrando aqui do congresso, né? Que a gente cantou um hino sobre o Neemias, né? E vamos lá. Se eu errar as palavras aí, me perdoe. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Ecalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na providência passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando a Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesse os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e
vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que dissestes a Moisés, teu servo. Se vocês foram infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para julgar, que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu o resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Fazer com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Só até o versículo 5, irmãos. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora que servi-lhe o vinho, lhes levei aos... só um momento. Na hora em que servi-lhes o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Amém? Só até aqui. Os irmãos já estão até sentados, né? Aleluia. Irmãos, eu ia mais além, mas é muito grande, né? A história de Neemias, assim, eu estudando ali, é porque eu nem estudei muito, nem fui assim, a fundo mesmo. Mas o que eu pude ver ali é lindo demais, irmãos, né? E Neemias, Neemias, irmãos, era um homem comum, assim como eu e você, né? Neemias, ele era ali um copeiro do rei. Ele servia ao rei. Ele estava ali para servir ao rei, para servir água quando o rei quisesse, uma comida quando o rei quisesse, experimentar, né, as bebidas para ver se não tinha nenhum veneno. Então Neemias, ele estava ali encarregado desse cargo de copeiro. E, irmãos, Neemias era um homem simples, né, que estava ali servindo ao rei. E, como está dizendo aqui no capítulo 1, chegou ali o irmão de Neemias, mais outros homens, né, e Neemias perguntou como que estava, né, aproveitou para perguntar como que estava aquele povo, como que ia. E ali o irmão de Neemias e aqueles outros homens falaram o que tinha acontecido, né, ali. E Neemias, irmãos, a primeira coisa que Neemias fez foi o quê? Ficar triste, né? Seu semblante caiu, né? E ele foi fazer o quê? Orar ao Senhor, se humilhar ao Senhor e jejuar ao Senhor. Irmãos, quando nós temos uma luta, quando estamos passando por algo difícil, o nosso semblante,
Ele mostra na hora. Quando não estamos bem, o nosso semblante mostra. Eu tenho certeza que a pastora e o pastor, quando algum irmão chega aqui, que ele olha para você, ele sabe que você não está bem. O pastor Giovanni era assim comigo. Às vezes eu entrava aqui, tudo bem, Bárbara? Porque ele sabia que algo estava errado ali. Então, o cristão, ele é assim, irmãos, e Neemias não foi diferente. O semblante de Neemias caiu, ele ficou triste em saber daquela notícia ali, né? Que os muros ali, as portas, tudo se acabou, irmãos. Tava aquele povo ali, ó, destruído, aquele povo passando por dificuldade, passando por lutas, né? E Neemias foi orar e jejuar ao Senhor. O que eu quero trazer hoje para a igreja? Tudo o que foi falado aqui, irmãos, é de acordo com o que eu vou trazer hoje. O que a igreja tem que fazer hoje, irmãos? Orar e jejuar. Não adianta, irmãos, eu falar para você, eu amo tal pessoa, eu estou preocupada com tal pessoa, se eu não visitar essa pessoa, se eu não orar por essa pessoa e jejuar por essa pessoa, irmãos. O jejum, ele é muito importante na nossa vida. Então não adianta você falar que ama, se você não fizer isso aqui, ó. E Neemias foi ali, orou, jejuou, se humilhou ali, né? Eu não sei quantos dias ali, mas ele ficou em oração com Deus, né? E Neemias, eu creio que, pelo que parece, Neemias, ele falava, conversava com o rei, né? Ele falava, assim como eu e você, ele gostava de conversar, né? Mas chegou um dia ali que ele foi servir o rei, e o rei percebeu que não estava nada bem, né? E ele sabia que ele não estava doente. Então algo de errado estava acontecendo com Neemias. E ali, irmãos, Neemias, né, falou para o rei o que estava acontecendo. E hoje, irmãos, muitas das vezes, Deus quer te ajudar, né, de uma forma, mas você muitas das vezes não quer, acha que não é Deus. Vamos supor, você está passando uma provação, tem lutas que é você e Deus. Mas às vezes Deus envia uma pessoa de Deus para te ajudar, e quando a pessoa para e fala assim, fulana, tá tudo bem? Você tá precisando de ajuda? Não, tá tudo bem, se faz difícil. E ali, irmãos, muitas das vezes a pessoa quer te ajudar e tem a solução para te ajudar, mas o nosso orgulho fala mais alto muitas das vezes, e queremos dar um de bonzão. Eu posso, eu consigo, sozinho. Muitas das vezes somos assim. E não é assim. Muitas das vezes a gente precisa de ajuda, sim, irmãos. A gente precisa de ajuda, sim. Eu estava conversando com o Henrique lá em casa, e eu falando para ele, Deus deixou pastor e pastor, né? Servos do Senhor. Você não é obrigado a contar tudo da sua vida, mas tem coisas que você vai sim precisar da ajuda deles. Não adianta. Às vezes a gente não quer contar para uma mãe, para uma amiga. Irmãos, tem coisas que a gente precisa de ajuda, não tem para onde correr, não. Exatamente. É porque a gente sabe que vai ajudar, né? Mas importante também, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir lá no nosso quarto, fechar a nossa porta e ter um íntimo ali com Deus. Ter um íntimo com Deus, irmãos. Então Neemias ali, o rei, continuando, o rei perguntou para Neemias o que estava acontecendo, e Neemias ali falou, né, o que estava acontecendo ali para o rei.
E o rei, irmãos, perguntou para Neemias: o que você quer que eu faça? O que você quer? E Neemias queria ir lá, né, irmãos? Para ajudar aquele povo. Porque Deus levantou Neemias. Deus quem escolheu Neemias para estar ali, junto com aquele povo. E muitas das vezes, irmãos, Deus nos escolhe para certas situações e a gente fala assim: não é comigo não. Não é com você, irmão. Não é comigo não. Às vezes Deus manda você ir lá naquele macumbeiro e pregar. E você fala assim: não é comigo não. Eu? Não. Não é comigo. Vou já ligar para a pastora ali, que ela vai orar. Estou dando um exemplo de uma pessoa, viu? E é dessa forma. Mas Deus está falando, é você sim. Ei, eu estou falando é com você. É você que está sentado aí nessa cadeira. Não é com o pastor. Não é com eles, não. É com você. Irmãos, temos que parar de ficar tudo jogando pro irmão, ó. Tudo de ruim é com o irmão. Ah, é com você, não é comigo não. Neemias foi escolhido e chamado por Deus para ir ali ajudar aquele povo, reerguer aqueles muros, irmãos. E Neemias não fugiu não. Ele poderia muito bem ter falado assim: eu tô aqui no palácio, comendo do bom e do melhor, bebendo do bom e do melhor, tô quietinho aqui, ó, tô bem. Eles que se viram para lá. Muitos hoje em dia fazem isso. Ah, eu tô na igreja, eu tô bem. Enquanto outros estão se drogando lá, a prostituta tá lá. Às vezes você tem um amigo que tá lá nas drogas. Ah, mas eu tô bem. Deixa ele lá. É ele que tem que se virar, né? Eu não. E não é assim não, irmãos. Deus te levantou, Deus te chamou, foi para fazer a obra dele. Não foi para ficar sentado na cadeira, achando que tudo é, eu tô bem, fulano que se vira. Não é assim, irmãos. A gente tem que parar com isso, Vamos nos despertar nessa noite. Irmãos, quantas vezes hoje, olha, eu vou te falar, essa semana eu tenho visto tantas coisas que eu fiquei assim, só orando a Deus, porque só pedindo pela misericórdia de Deus. E quantos, irmãos, quantas pessoas já passaram por aqui ou passaram por outra igreja e hoje estão lá no mundo? Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas? Não são poucas. E eu e você tá aqui, tá? A gente tem o livre-arbítrio? Sim, a gente tem. Deus deixou, né, para cada um aí, ó. Cada um faça a sua escolha. Só que a gente tem que fazer a nossa parte, que é o quê? Ir lá e jogar a semente, né? Ir lá e, ó, ficar falando, pregando, né? Falando da palavra do Senhor. Toda vez que você tiver uma brechinha ali, se enfia ali e vai, prega a palavra do Senhor, irmãos. Eu sei que não é fácil. Hoje em dia, não é fácil. Eu estava ali no trabalho, só para vocês verem. No trabalho, depois que a pastora falou que ia pregar, eu estava lá, né, meditando lá no meu horário vago. E tem uma pessoa lá abençoada por Deus, sabe, que eu sei que Deus está cuidando dela. Deus está tendo a misericórdia dele sobre a vida. Que tem hora que fala assim para mim. Acho que foi semana passada, falou assim para mim: ei, Bárbara, deixa eu te perguntar uma coisa. Você fica orando tanto aí, né? Que eu vejo que você fica orando, que de vez em quando eu fico, né? Cochichando lá e orando, porque é difícil. Você fica orando tanto aí. Você poderia me dizer o porquê que você ficou orando tanto, mulher? Desse jeito, irmãos. Aí eu olhei para ela: mulher,
gente tem que ficar 24 horas em oração. Principalmente quando o inimigo tá aí, ó, atentando. Falei desse jeitinho pra ela. Aí ela falou assim: pois a minha religião não precisa disso aí, não. Desse jeito. Aí eu falei: tá bom, a religião dela, irmãos, é uma religião aí bem daquelas. E eu falei: que bom, né, mulher? E conversando. Aí ela falou: eu não sei pra que você ficou orando, eu tenho um óleo ungido que a gente ganhou do congresso. Você fica com esse óleo ungido aí? Eu falei, eu tinha deixado em cima da minha mesa. Tirei, porque o patrão e a patroa não gostaram. Tirei. Mas tem hora que eu esqueço e deixo lá em cima. Não sei pra quê, mulher, porque isso aí é um óleo. É um óleo, não faz nada isso aí. Isso é só um óleo. Aí eu falei assim, eu não vou falar o nome dela não, irmãos. Eu falei assim: fulana, deixa eu te falar uma coisa. Não brinca com as coisas de Deus. Não brinca com o agir de Deus. Aí ela: eu não tô brincando não. É porque eu acho engraçado você ficar com essas coisas aí. Eu falei: então continua achando engraçado, tá bom? Mas não fica brincando com Deus não. Não brinca não, porque você pode brincar comigo, mas com Deus o negócio é diferente. Aí ela olhou assim pra mim, irmão, saiu de fininho e foi lá pra mesa dela. E vira e mexe, tá lá. O que eu faço? Saiu, pego meu óleo ungido, faço desse jeito. Pego meu óleo ungido, passo nas minhas mãos, vou lá na mesa dela, de vez em quando, vou lá, entro atrás assim, boto a mão no ombro dela assim, ó, ela nem sabe que eu passei o óleo. Bota a mão no ombro dela. E aí, fulano, não sei o que, conseguiu passar essa venda? E orando aqui, ó. Conseguiu passar essa venda e orando, irmãos. E orando. Eu vou te falar, irmãos, o amor ao próximo é complicado. Mas você tem que amar. Assim como a você mesmo, assim como você se ama. Você se ama? Você ama você? Ama? Então você tem que amar o seu próximo assim como você se ama. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. É fácil? Não. Mas a gente tem que amar. E não é amar só de boca não, viu? É amar mesmo. Não é amar só de boca e bater no ombrinho, te amo, não. É amar lá no coração. E orar. E eu tenho aprendido, irmãos. E nessa noite, irmãos, o que eu tenho para trazer para vocês é isso. Sobre Neemias, sobre o amor ao próximo, sobre você não se preocupar só com a sua vida, a gente tem que fazer a nossa parte. A salvação é individual? Sim, ela é individual, mas a gente pode muito bem fazer a nossa parte, né? Falando do amor de Deus para o nosso próximo, mostrando a verdade do Senhor para o nosso próximo. Ou a gente vai deixar as almas aí a perecer, a morrer e pronto, acabou. A gente não pode fazer isso, irmãos. Então, vamos se levantar. Vamos orar, jejuar, assim como Neemias fez. Quando você tiver um problema, qualquer problema, irmãos, entre no seu quarto, feche a porta, coloque seu joelhinho lá que Deus te deu abençoado e vai orar. Mas não só orar, jejuar também. Jejue, irmãos, porque não adianta só você ficar ali orando, se você não jejuar, fazer a sua parte. É orar e ação também. Você tem que orar e fazer a sua parte. Ter ação. Porque imagine, eu orar por um emprego e ficar lá na minha casa. Senhor, me dá um emprego, meu Deus, me dá um emprego, e ficar lá na minha casa, sem fazer nada. Será que Deus vai me dar emprego? Deus pode dar, irmãos. Porque nada é impossível para Ele. Meu currículo pode aparecer em qualquer empresa aí, ó, do nada. Pode. Mas Deus quer ver a sua parte também. Quer ver o seu esforço também. Amém? E a palavra é essa. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.